Oi, galera, voltando. Tivemos uma pequena interrupção aí no outro vídeo, tá? E tô aqui de volta. Voltando ao assunto que eu estava comentando sobre a segurança pública no Brasil e no Rio de Janeiro, tá? Porque isso já tá virando de lixo, porque hoje em dia as pessoas não sabem se vai trabalhar, se vai voltar, ou sabe se vai, dentro de casa, tá com a sua família, alguém vai ser atingido por bala perdida, porque virou uma bagunça. Então, galera, voltando ao assunto, em vez de ficar pagando, tá? Voltando para a parte de policiamento, em vez de ficar pagando cabeçudas para ficar comendo filé mignon às nossas custas, tá? Deixa eu até compartilhar lá no outro Facebook, porque acabei caindo aqui a conexão e não dei continuação. Então, assim, galera, em vez de ficar pagando cabeçudas para ficar comendo filé mignon às nossas custas, paga uma hora extra para essas polícias ficar até mais tarde nas comunidades e acabar com essa bagunça e esses desrespeitos com as famílias de casa. Porque se o governo não tem condição de pagar mais a polícia, nós podemos ajuntar, juntamente com os comércios, ok? E fazer a diferença. Tá? Pague esses policiamentos para poder proteger os moradores, que tu vai ver que essa bagunça não vai acabar. Faz roda, sabe? Paga. Em vez de ficar pagando 20, 100, 30, 40, 200 para outras pessoas, paga pro policial. O policial foi feito para isso, para te proteger, para te guardar, para te defender. Não foi feito para poder ficar nas cabines com medo de tomar, porque se o policial hoje faz alguma coisa, além de botar a sua vida em risco, ainda bota da sua família também. Porque é assim, porque eu falo isso, que às vezes eu tô na rua, que eu vou falar, que eu tô falando aqui, eu falo também em público, eu não tenho medo não, tá? Aí às vezes eu tô na rua, aí eu vou falar sobre esses assuntos, tem gente que fala assim, você não tem medo de levar um tiro no pé não? Eu falei, rapaz, olha pra minha cara e vê se eu tenho medo de homem. Eu fugi não era de homem não, meu rapaz, eu fugi era de saci, pererê e lobisomem. Você tem, ainda, eles falam assim pra te ameaçar, você tem filho? Eu falo, meu filho tá na mão de Deus. Porque a salvação vem de Deus e não vem do homem. Por que você... Eu já começa a me irritar. Falei, vem cá, rapaz, o que tem a ver meu filho? Qual é o problema do meu filho? Tu tá querendo o quê? Me ameaçar? Porque eu não tenho papo na língua. Eu falo mesmo, pode ser pode ser o Lula, pode ser o presidente, pode ser o Boca Mole, pode ser quem for. Eu falo, pode ser juiz, tem medo não. É um ser humano como eu e como você. Não é só porque tem um cargo ou porque é melhor do que os outros, pode fazer o que quer não, porque os direitos são iguais. Pra mim, pode ser o pior traficante, pode ser o pior policial, pode ser o pior bandido. Me tratou com respeito a um cidadão como qualquer outro. A vida que cada um leva, cada um vai prestar conta da sua vida, e não a minha, que sou igual. Quem conhece o coração e quem conhece a vida de cada um é Deus. Aí fica uma matança, fica uma guerra, fica um desrespeito contra o pai de família, fica uma falta de orientação, é um comendo o outro. Aí viu aí outro dia, no jornal, o prefeito subordinando os vereadores, dando pacotinho de dinheiro para eles, comprando essas pessoas. Só que o diabo dá com uma mão e tira com a outra. Porque quando você fecha uma negociação dessa, você está botando sua vida em risco, ainda está botando a sua família, ainda está botando os seus filhos. Porque quem com porco se mistura, com farelo vai comer. Hoje ainda tinha pai e mãe para nos defender. Fica esse povo aí acreditando na mídia. A mídia não tá por dentro, a mídia não sabe o que acontece dentro das comunidades. A mídia não sabe. Tu viu outro dia aí, ó, jovem sendo espancado dentro da comunidade. E isso acontece. Porque eles já tentaram fazer comigo. Eu gritei. Falei, opa, rapaz, eu não sou de São Gonçalo não, eu sou lá de Jacarepaguá. Tá maluco? Falei mesmo, lá na Miguel Pinto. Veio me parar, porque eu estava conversando com o pessoal, que a gente não pode conversar com ninguém, né? Aí veio me parar, aí começou a me abordar. Aí eu falei assim, epa, aí eu falei, você quer me revistar? Então me revista. Aí começou. Aí tinha 50 reais no bolso, né? Eu falei, peraí, deixa eu tirar o dinheiro aqui. Aí o rapaz, ninguém vai roubar você não. Eu falei, não tô te perguntando se vai roubar. Eu só quero tirar, porque o que eu escuto de história aqui de São Gonçalo não tá no gibi. Porque eu tô indo ali na padaria comprar pão. Tá lá o pessoal, tem um jovem lá que eu conheço lá de Miguel Pinto que não me deixa mentir. Aí eu peguei e falei assim, aí eu falei, agora eu posso ir?
Aí o outro, que era mais bravo, o outro ainda era simpático, me tratou direitinho, mas o outro grandão tava querendo me tratar com ignorância. Aí eu, posso ir? Aí eu falei pro outro rapaz, posso ir? Aí ele, não, tem que falar. Eu falei, ei, rapaz, posso ir? Eu tenho que ir ali comprar pão. Me dá licença, meu pai era trabalhador de furno e policial jogava futebol comigo. Aí, por causa de uns e outros, os que querem trabalhar certo acabam pagando. Porque policial hoje, se for fazer alguma coisa dentro da comunidade, além de botar sua vida em risco, ainda bota a vida da sua família em risco. Por isso que eles não podem trabalhar. Aí eles trabalham na cidade, em outros municípios, para poder não ser reconhecido. Porque acaba pagando com a vida. Porque antigamente não tinha isso, gente. Cidade de Deus virou filme. Sou nascido e criado em Jacarepaguá. Eu tenho padrinho que mora na Cidade de Deus. E lá se mantém o respeito. Eu tenho duas irmãs que moram dentro da Cidade de Deus, por parte de pai. Que é a Carolina e a Tainara. Porque hoje é uma mãe de família. Amanhã pode ser eu. Porque se a gente não abre a nossa boca e não fala, a gente acaba pagando. Quem paga é o inocente. É uma criança que está vindo à vida. É um pai de família que morre e filhos ficam sem seus pais e sem suas mães por causa de negligência, por causa de falta de respeito dos outros. Aí eu te pergunto, cadê o prefeito? Cadê o presidente? Agora, voltando no assunto aqui, deixa eu só compartilhar aqui, que eu vou falar sobre a questão do Lula, tá? Eu não tô aqui defendendo o Lula não, mesmo porque eu não voto, tá? Eu moro em São Gonçalo, eu justifico, porque eu não vou perder meu tempo para ir para Jacarepaguá, pagar dinheiro de passagem para ter que voltar em político. Corrupto. Deixa eu compartilhar aqui que eu vou falar com vocês. Daqui a pouco, meu filho, apareço morto aí. Tu já sabe por quê, né? Pronto, compartilhado lá no outro Face do Zezé. Bem, galera, vamos voltar um pouquinho de política. Eu não gosto de falar de política não, mas do jeito que o Brasil tá, tem que falar a verdade. Porque fica um monte de camarada aí defendendo o Bolsonaro, tá? Você vê a boa pessoa... Peraí, deixa eu... Um bom político você não conhece pelas palavras, você conhece pelos frutos, tá? Palavra voa ao vento, se espalha com a poeira e se deixar vira bagunça. O que vale é o fruto, é aquilo que nós vemos, né? Então assim, galera, Lula, quando ele entrou na presidência, era um furor, né? Eu lembro que quando ele entrou, eu era bem adolescente, eu trabalhava numa contabilidade lá na Piacás, em Jacarepaguá-Taquara, e um dos sócios da Piacás, ele era vereador, que é o Ricardo, que mora lá na Piacás. E ele gostava muito de mim devido ao meu ato de comunicação. Nós não era só só uma pessoa, ele chegou até a namorar uma tia minha através de mim, né? E ele se tornou meu amigo, né? Ficamos amigos, eu era bem adolescente, aonde ele ia, ele me levava, eu passei a ir na igreja dele nas Boas Novas, foi quando eu conheci minha ex-mulher, né? E ele me levava onde me levava. Então, todos os trabalhos políticos que tinha, ele me chamava para os galpões, eu ajudava a fazer as faixas, placas, eu coordenava um grupo de pessoas, uma equipe para poder estar fazendo fazer os trabalhos, e ele era do partido do Lula. E eu lembro que quando eu fui fazer, a Lula quando foi para poder se candidatar a prefeito, e era aquele forró dentro da onda, era Lula lá para cá, bandeiras, agitação. Se você olhar nas redes sociais, no YouTube, você vai ver como era logo no princípio que Lula se elegeu. E era um forró só, era Lula para lá, Lula para cá, sabe? Todo mundo votou no Lula, Lula ganhou. Ele ficou ganhando esses anos todos. Eu vou te dar um exemplo. Você tem uma empresa, você abre uma empresa, aí você bota um grupo de funcionários para poder, cada um com cargo. Um é caixa, outro é balconista, outro vai trabalhar na cozinha, outro vai trabalhar no balcão, né? Outro vai trabalhar na limpeza. Aí aquelas pessoas que estão ali trabalhando começam a cometer
delitos dentro da empresa. Delitos. Só que o dono, ele coloca a confiança dele naquela pessoa, achando que aquela pessoa vai fazer um bom trabalho, né? Só que eles começam a fazer. Aí a empresa aí começa a dar problema na empresa e começa a atrair problema para as empresas. Você acha que o funcionário vai pagar por esse erro? Não. O erro foi de quem colocou aquele funcionário e acabou não prestando atenção nos seus atos porque confiou demais naquela pessoa. Então, se alguém comete algum delito da empresa, não é o... Voltando, então temos que ter uma pequena interrupção aqui. Então não foi Lula que foi lá pro Egito, não foi Lula que fez nada. A única acusação que tiveram sobre Lula foi sobre o triplex. Porque não é igual, vamos dar o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo não tinha cometido algum pecado. Mas lá no dia que armaram aquela cilada para Jesus, né, que foi pelo seu próprio irmão que acompanhava Jesus, que era Judas, né? Era Judas. Judas traiu o seu melhor amigo, seu irmão, por causa de dinheiro. Lhe deram 30 moedas de prata para que ele entregasse Jesus para os fariseus. E outra, traição se fosse bom, Judas não tinha tirado a própria vida. Olha quantos políticos morreram em acidente de avião, acidente de carro, entre outros assuntos que você vê aí na mídia. Que peixe pequeno morre, que para pegar peixe grande tem que ser peixe grande. E Lula acabou, aí tá chegando as eleições. Como foi com Jesus, até o próprio faraó, né, até o próprio romano, não lembro agora aqui, ele lavou sua mão porque ele sabia que Jesus não tinha nenhum pecado. Mas até o povo que ele ajudou se voltou contra Jesus. Aí quando eles perguntaram, Jesus ou Barrabás? Barrabás era um ladrão, já tinha costume de roubar, de matar, de prostituir. Ele era podre, não só por fora quanto por dentro. Aí o que ele perguntou? Jesus ou Barrabás? Porque você tinha direito de libertar um naquela época. Todo o povo condenou Jesus. E Barrabás, que era bandido, ladrão, ficou solto. Então Jesus pagou pelos nossos erros e por nossos pecados. Hoje, se fosse Jesus, seria ele que estaria sendo condenado. Então, Lula, naquela época, ele fez o Bolsa Família, não lembro se Bolsa Família dele era do Garotinho, né? Que também, eu não acredito nessa praga, tá? Porque olha como, cara, pra mim tem que ter caráter. Homem não precisa ficar se justificando para poder acoitar o erro, porque quem não precisa, só o seu caráter já demonstra tudo. Eu não voto num cidadão desse. Quem é maluco, quem ainda vota nele, né? Ainda tem gente que vota, né? E Lula, o que acontece? Lula, ele foi preso por quê? Porque para poder tirar o direito dele. Porque se ele voltar de novo para as eleições, ele ganha. Por quê? Porque Lula juntou hospitais particulares com hospitais públicos, porque se você não era atendido nos hospitais públicos, você era atendido no hospital particular. Juntou as faculdades com as escolas, com as faculdades públicas, porque se você não conseguisse vaga na pública, você tinha direito de escolher uma faculdade fazendo prova, você passando, você poderia estar exercendo aquela função com bolsa, sem ter que pagar nada. Você acha que essas pessoas que não sabem o que é pobreza, que não sabem o que é sacrifício, não sabem o que é criar um filho, não sabem o que é botar comida na mesa, vai querer fazer alguma coisa por vocês? Porque se o Brasil tivesse que mudar, já teria mudado. Olha quantos de impostos que nós estamos pagando, olha quantos dinheiro que já foram arrecadados. Eu tenho aqui no meu Face, que eu tenho agora 9 Faces, né? Que um Face agora é particular, só com os amigos mesmo conhecidos. Até peço desculpa a vocês que se tiver foto diferente, se eu não conhecer, não aceitar, não é por discriminação nem por preconceito, é porque eu estou recebendo mensagem, eu estou recebendo afronta, e isso vem da família e de parentes, né? E de pessoas mal amadas. E o que acontece? Aí eu fiz esse Face. Aí, gente, eu vou dizer uma coisa pra você, tá? Lula tá preso, mas tem aí a Dilma, tem aquela loura que eu esqueço o nome dela, né? Que ela faz um bom trabalho também, que eu esqueço o nome dela agora. E quem da Dilma ou Lula indicar para votar é essa pessoa que votar. Dilma já deixou bem explicado. Eu não tô defendendo Dilma não, porque da hora também eu achei que ela era errada, tá? Assim como também achei que era Lula. Mas juntando o fato de tudo que eu já vivi com Brizola, Lula, vou te dar um exemplo, depois vou te dar um exemplo. Aí o que acontece? Lula
Eles já estão prendendo Ju, fizeram igual que fizeram com José, lembra? Prisionado José por também levar culpa de uma coisa que ele não fez. Quando Jezabel tentou assediar José e ele recusou e renunciou, e ela armou uma cilada e para poder não ir contra a voz da mulher, acabou prendendo ela. Há muitos anos atrás, quando a gente era adolescente, jovem, que a gente ia para a igreja, então havia-se muitas profecias e revelações dentro da palavra, dizendo que ia se levantar um falso profeta que seria o anticristo. Ele que estaria destruindo. Se você, hoje, até dentro das igrejas evangélicas, tem-se maquininha para poder tirar dízimo e oferta, porque naquela época, até para pedir dinheiro, a gente ficava até constrangido e com vergonha de pedir. Hoje não, hoje você tem maquininha da Cielo, entre outros, para poder você ir lá depositar o dinheiro em questão do seu dízimo, que isso é ridículo, isso é coisa de baixo calão, tá? E porque Deus não trabalha assim, não foi à toa que Jesus, quando entrou na igreja, se revoltou, porque estavam fazendo da igreja mercantil de trabalho, para poder ganhar dinheiro em cima de pessoas fiéis e trabalhadores. Graças a Deus, a salvação dessas pessoas já estão predestinadas. Agora, dessas pessoas, meu filho, vai comprar passagem para o inferno de primeira classe. É só ler os 10 mandamentos de Moisés. E o que acontece? Em quem a Dilma ou ela me indicar, eu vou votar. Eu agora vou sair daqui de São Gonçalo, eu vou sair daqui de Niterói e vou votar. Tá? Mas por quê? E vou transferir, porque como eu estou morando aqui em Niterói, São Gonçalo, eu estou querendo me mudar para Charitas novamente, né? Para Beira da Praia, também para poder ter um pouco mais de lazer, descansar mais a minha cabeça, né? Porque até é que eu gosto muito, porque aqui em São Gonçalo não tem lugar para sair, é muito fechado. E essa casa aqui, ela vai permanecer como um lugar para eu poder descansar, né? E fazer os trabalhos em questão das crianças que eu desenvolvo. Eu vou ver se eu converso com as empresas e ela me ajuda a padrinhar essa casa para que eu consiga manter esse projeto, cada um ajudando com R$ 50, eu consigo pagar aluguel e continuo morando lá em Charitas e atendendo os pessoal aqui de São Gonçalo em questão dos trabalhos que eu desenvolvo. Vamos ver, essa é uma ideia que eu estou tendo, porque eu estou querendo sair um pouco, eu quero descansar minha mente, eu quero poder passear, e eu só fico preso dentro de casa, trabalho para lá, vou para o outro, vou para cá, que a minha distração é ir para os municípios, conhecer gente diferente, conhecer gente novas. Então essa casa aqui que eu estou morando, ela só vai ficar para os projetos sociais em questão da cultura, que eu quero trazer aqui para São Gonçalo, porque São Gonçalo não tem cultura. Para você ter ideia, lá na prefeitura fizeram um teatro municipal, eu nunca vi aquele teatro aberto, já está pronto. E se tiver, e se abre, só é para o pessoal de Niterói. Porque o pessoal aqui de São Gonçalo, ninguém, as pessoas aqui estão cagando e andando para os moradores de São Gonçalo. Aqui você não tem emprego, as empresas e as lojas estão fechando por falta de recursos, as pessoas estão criando suas lojas dentro de casa, suas pensões dentro de casa, utilizando suas próprias casas para poder ganhar dinheiro, pelo menos para poder botar o pão dentro de casa e pagar suas dívidas, que não são poucas. As coisas, você vê, Niterói, que são um poder executivo é bem maior, os ônibus é R$3,80, você compra produtos e coisas bem mais baratas, em São Gonçalo não tem como botar mais barato por causa dos impostos. Porque você tem que pagar o imposto, acaba aumentando os preços, não gera emprego, não gera oportunidade, aonde as pessoas ficam impossibilitadas de fazer as coisas. Aí as pessoas têm que procurar outros recursos para poder botar comida dentro de casa. Aí entra gente, não sabe nada dessa história, não sabe do sofrimento do pessoal e já entra matando, se duvidar. Até eu, se eu estiver no meio, eu danço. E fora que ainda posso ser constrangido, porque se eu estiver conversando, porque eu não faço diferença entre as pessoas, se eu estiver ali no meio, conversando, eu acabo também pagando pelos erros dessas pessoas que não sabem trabalhar. Porque acha que todo mundo que mora em comunidade é bandido. Olha quanta gente morrendo porque vai defender o pessoal da comunidade. Tu viu aquela vereadora que mataram? Ela tinha consciência desses atos. Ela sabia do que havia dentro da comunidade. Eu estou aqui há 8 anos. Como eu te falei, eu não fui criado por família. E dentro de casa eu aprendi apanhando. E na rua eu aprendia com os outros. Eu vi o sofrimento de uma mãe de família. Eu cansei de morar em casas. Minha amiga, eu tô... boa tarde, Raídes Alves, minha linda. Tô melhor por causa do antibiótico, né? Eu tô tomando esse aqui, ó, Neosaldina, que eu mesmo tô me medicando, porque nós não temos médicos aqui em São Gonçalo. Eu até falei errado lá na outra gravação, eu falei que tinha um jovem lá que tava de 5 ou 3 horas da manhã, não. Ele tava de 5 horas da manhã, e tava lá até 3 horas, eu já ia dar 4 horas da tarde e não era atendido. Aí o que eu fiz? Eu não falei, eu não vou ficar aqui, se eu cheguei agora, imagina a hora que eu vou sair daqui com essa dor de cabeça que eu tô, com uma fome,
né? E eu não estou podendo gastar dinheiro, que até um pouco do dinheiro que eu estou ganhando é para manter as coisas que eu tenho aqui, em questão dos compromissos, das responsabilidades, das dívidas e do que eu acabo fazendo para as crianças aqui da comunidade, entendeu? Aí o que, que eu fiz? Eu estou me automedicando. Ontem eu tive em Nova Iguaçu, o papel está com o meu companheiro. Uma senhora lá que também teve o mesmo caso em questão meu, que eu falei para ela, pode ver que meu olho está fundo, tá roxo, eu tô bem magro, porque todo dia de manhã eu vomito. Eu tava até vendo um vídeo aqui também de uma jovem que tava falando sobre a mesma situação que eu tô passando, que ela também emagreceu, ela começou a sentir essas dores, ela até acompanhando, eu não terminei de ver, até vou ver as indicações dela para poder estar acompanhando, porque nós não temos mais médico, entendeu? Aí, quer dizer, a gente fica à mercê desses políticos aqui. E outra, eu que eu não tenho medo da morte, eu falo mesmo, mas tem gente aqui que não tem medo até de lutar pelos seus direitos, porque eles ameaçam. Eles constrangem as famílias ficam com medo de lutar pelos seus direitos, porque eles ameaçam, eles fazem isso comigo aqui. Só que eu não baixo a cabeça, eu bato de frente e discuto. Tem um carro aqui me seguindo com a placa agora parou, né? Não tá mais me seguindo. Tem uma placa aqui me seguindo com a placa 6661, porque uma mulher lá em Niterói, numa loja que eu achava que era loja evangélica, mas é de outra instituição, eu cheguei para ela e falei assim, senhora, eu falei do meu projeto, falei dos meus trabalhos aqui das crianças, porque eu bato de loja em loja. Eu falei assim, senhora, eu tenho um trabalho lá com as crianças em São Gonçalo, onde eu desenvolvo meus personagens, que eu ajudo as crianças a se manter informadas. Expliquei para ela direitinho. E ela pegou e falou assim, eu não vou te ajudar não, mas eu vou investigar a sua vida. Meu CNPJ anda no boné, anda na camisa, anda espalhado para tudo quanto é lugar. Eu moro dentro de uma comunidade chamada Coió, não tem medo de falar não, quer matar, mata. Tá? Aí quer dizer, eu falei para ela, sou de Jacarepaguá. Agora a senhora quer investigar minha vida por quê? Tem tanta coisa errada na cidade que a senhora tem medo até de quem entra? Aí, quer dizer, essa mesma mulher que falou que ia investigar minha vida, estava me seguindo de carro, com um carro branco, com a placa 6661, que eu sei de onde vem isso, tá? Me seguindo para cima e para baixo, e não fez nada não, porque se tivesse que matar, já teria matado, né? E pegou e falou assim, e ficou me seguindo. Eu só fui ver que era a mulher dentro do carro, porque o vidro era escuro, porque eu estava em frente a um mercado que se chamava Lindão, e ela pegou e falou assim, aí ela pegou e falou assim, como que ela falou? Aí, perdão, ela estava tirando foto, estava de noite, né? Eu estava perto do meu pé de laranja lima, que fica no meio da calçada. Ela começou a tirar foto, né? Começou a tirar foto. Conforme ela tirava foto, dava aquele clarão dentro do carro, aí eu vi que era ela, que é uma moça forte, que tem lá em Niterói, que eu até divulguei no vídeo lá no YouTube, a loja dela. Uma moça forte, uma outra mulher bem ultrajada, com cabelo liso, com a cara mais feia do que o diabo pra mim, porque ela viu que eu tinha observado ela dentro do carro e tinha visto ela. Uma saiu pra disfarçar e ficou mexendo nas frutas, e quando eu tava conversando com a menina, e ela tava ali mexendo, disfarçando e olhando pra minha cara de emburrada. Aí outro dia eu tava indo pro Barro Vermelho, né, com a Luluzinha, para poder, de tarde já era bem de tarde, passeando um pouquinho para poder rever os amigos das lojas, que sempre tá ajudando. E ela tava com o mesmo carro com farol aceso, piscando para mim. Quando eu voltei, tinha um outro carro, da mesmo modelo, com carro preto, com a mesma placa clonada, com a placa 6661. Só não vou falar os números aqui. 661, com o mesmo carro, um branco e um preto. Eu só vi que o rapaz do carro preto, porque ele não tinha me visto chegar, ele estava fora do carro numa casa. Quando ele me viu, ele ficou me encarando, ele tinha os olhos azuis, ficou me encarando, olhou, mas também não fez nada não. É que eu te falo, gente, eu não estou aqui para denigrir a imagem de ninguém, eu também sou cidadão, eu também pago imposto, eu sei o que eu estou sofrendo aqui na cidade, eu sei que, tem pessoa, mas tem gente que fala assim, Paco, sai daqui, Paco, tu vai crescer muito mais aqui em Jacarepaguá. Eu não quero crescer, eu não quero ficar famoso, eu quero que vocês enxerguem o que está acontecendo. Não só aqui, como outros municípios, porque eu vou para Nova Iguaçu, tá a mesma coisa, eu vou para Belfort Roxo, tá a mesma coisa. Aí o que que acontece? Aí eu peguei e fui, mas aí não vejo mais eles, pararam de me seguir, né? De vez em quando que eu vejo uns carros esquisitos, com os farol, parece até disco voador à noite, né? Quando às vezes eu ando pela cidade de São Gonçalo à noite, aí ficam uns carros pretos, igual o disco voador, com um monte de gente dentro, com farol aceso, já mostrando que tá me observando. Aí quando eu volto, que eu falei, vai ter um meu outro carro, mas já um outro carro de outro modelo, também com farol aceso, e quando eu passo ele pega, vira o carro e vai embora. Como se quisesse me ameaçar. Eu não tenho medo da morte. Outro dia eu estava no bar, veio um senhor sem olhos e com a abertura na barriga, que eu achei que era até morador de rua. E ele sentou na mesa comigo, aí a gente começou a conversar. Eu falei, senhor, o senhor quer comer um bolinho, quer comer alguma coisa? Ele falou, sim, eu quero.
Aí eu fui, mandei a menina separar um pedaço de bolo pra ele, separei um Guaravita, né? Perguntei se ele queria um cafezinho, dei pra ele, fiquei ali. Aí ficamos conversando, né? Ele falou assim, se você me leva até o ponto? Eu falei, sim, senhor, eu levo o senhor até lá no ponto, sim. Aí fui levando, aí até brinquei com ele, conversei com ele, a gente ficou conversando, ele pegou e falou assim, aí eu falei pra ele que ele não enxergava, né? Aí eu peguei e falei assim, você lembra da novela O Pé de Laranja Lima? Ele falou assim, lembro. Lembra do Zezinho? Ele lembra. Então, sou eu. Ah, de você é o Zezinho. Quer dizer, então ele já teve aquela fisionomia de mim como do Zezinho, porque meu pai já botou os personagens bem parecidos comigo. E aí eu peguei, a gente conversando, ele falou assim, tá vendo isso daqui? É que ele não tinha um olho, né? Era só um buraquinho assim. Eu falei, tô. Então, isso aqui eu tirei o olho, tiraram o meu olho porque eu estava vendo demais. Eu falei, é. Aí eu falei, tá vendo isso aqui? Abriram minha barriga, porque. Aí falou outro negócio lá. Eu falei, mas por quê? Já para me amedrontar, gente, eu não tenho medo, gente. Eu tô aqui em São Gonçalo, minha vida em Jacarepaguá era um mar de maravilha, eu frequentava a boate, não tinha problema em questão da pensão dos meus filhos, eu não tinha problema com nada, minha ex-mulher não trabalhava, eu trabalhava em 2 serviços para pagar aluguel, pagava as contas dela, botava o alimento dentro de casa, e minha ex-mulher nunca trabalhou porque eu era ciumento e não gostava, porque eu já aprontava, eu traía ela antes, no casamento, então eu achava que ela ia me trair também, eu ficava comigo, não deixava ela trabalhar. Entendeu? Ela só cuidava dos meus filhos. Se ela ia pro médico, eu ia lá, dava o dinheiro para ela. A roupa dos meus filhos, sempre gostei de comprar vestidinho para minha filha. Eu gostava de vestir ela igual boneca, botava maquiagem nela, igual a da Luluzinha, botava maquiagem nela. Tenho fotos aí com minha filha pequenininha, desde do tempo para cá que eu fiquei com ela. Eu nunca abandonei meus filhos, pelo contrário. O único problema é que devido à alienação parental e devido à minha ex-mulher, quando eu me separei, ela ficou com depressão, soube que até que chumbinho ela tomou para se matar, né? Aí você imagina, meu filho de 11 anos, que estava para 12 anos, e minha filha pequena presenciando tudo aquilo, desde criança, porque eu não estava lá, eu tinha me separado. Mas eu também entrei em depressão, e quem me ajudou foi um menino chamado Iago, que mora no Santa Maria, que me apresentou a Rafaela, que eu tenho como irmã para mim, e que me ajudou a me levantar da depressão quando eu comecei a frequentar boate, quando eu comecei a ir para lá, aí eu comecei a ter contato com as pessoas, aí eu fui quando eu consegui sair da depressão, mas até ali eu estava catando com os compromissos com meus filhos. Quando eu vim para essa cidade, para cá, para São Gonçalo, né, é, eu ainda estava trabalhando, eu ia para o Rio, eu ia para outros municípios, vice-versa, eu botava aí nos vídeos, tem aí no meu YouTube, eu fazendo os trabalhos, falando da área de telefonia, comecei a botar pessoas de São Gonçalo que estavam desempregadas, botando mesa em frente de comércio para poder vender os telefones, que era da antiga Embratel, que hoje não vende mais, que agora é só empresarial. Botava um monte de mães de família, jovens que estavam desempregados, para poder botar o alimento, pessoas aqui da comunidade para trabalhar, eu mesmo com meu dinheiro, né, botava a mesa, às vezes eu deixava de ganhar para mim, para poder dar para ela, só para poder ver ela feliz e trabalhar bem, e botar o sustento para sua casa e para poder pagar as dívidas. Hoje eu não posso fazer isso, porque a cidade está parada, a cidade não tem trabalho, a cidade não tem desenvolvimento. A única coisa que ainda vende aqui é mercado, porque ninguém fica com fome, né? E às vezes uma pizzaria, uma casa de hambúrguer, porque as pessoas às vezes até não tem comida, às vezes dentro de casa, aí compra isso daí para poder não ficar com fome, então é uma forma de que tem. Tá. É igual você vê hoje. Hoje nós não temos policiamentos na rua. Aí tem uma andança de assalto. Aí fica esses jovens, esses adolescentes com o celular na mão, ainda botando sua vida em risco, né? Porque chama a atenção. Aí o ladrão vai lá e rouba o seu celular. Aí você vai lá na loja de novo, compra outro celular. Aí você comprando outro celular, além de você tirar o pouco que você tem, você ainda contribui com imposto para o governo. Você acha que o governo está preocupado com questão de policiamento na sua cidade? Não. Porque hoje nós voltamos para a lei do cão, ou a lei do D'Artacão. Um por todos e todos por um. Então o governo jamais vai querer se preocupar com policiamento. Agora tu chega lá em Niterói, que diz-se MCC, porque Niterói para mim não tem nada de bom. Gringo só vai para Niterói porque não tem outro lugar para se hospedar. Anda pelo mar porque não tem outro lugar para passear. Dá um boa tarde, é caro e crachá. Porque Niterói só se faz bonito por ser beira de mar. Porque tem lugares, até em Niterói, que também está passando por crise. Aí você vê lá, assalto em Niterói, que não sei o quê, mas você vê falar de São Gonçalo? Não.
Entendeu? E outra, mexe com alguém da comunidade se você não vai arrumar problema, porque na comunidade todos se conhecem. E outra, quando morre gente em São Gonçalo é porque tá roubando. E ladrão que rouba compra passagem pro inferno de primeira classe. Aqui eu não vejo gente inocente pagar. O único problema são os assaltos. E as pessoas daqui que tomam conta da comunidade não permitem que mexa com moradores. Porque se mexer, eles vão até lá no fundo do poço, mas encontra você. Porque hoje nós estamos no mundo informatizado. Se tivesse mais organização, se tivesse mais respeito entre o cidadão, o país não estava dessa maneira. Eu falo com toda certeza. Fica esse jovem aí falando Bolsonaro. Bolsonaro, a gente conhece o bom cidadão não é pela palavra, e sim pelos seus frutos. Olha quantas entrevistas, olha quantas coisas. Gente, nós da nossa geração sabemos como funciona isso. Eu morei em condomínio, eu já morei em condomínio com a Godoy, eu morei no Pechincha, nos prédios do Pechincha, do lado do Renault Lomberg. Já morei na Visconde de Nasseco, no condomínio luxuoso que tinha lá com piscina, campo de futebol, tinha tudo. Antes da Godoy ter seu filho, eu morava com ela. Eu via como era a reação de pessoas que tinham dinheiro. Às vezes eu conversava com meus amigos lá no Play, né, no campo de futebol, ou na piscina, a gente começava a falava assim, a gente era criança, adolescente, indo para adolescência. A gente formava grupo, ia lá para o apartamento, né? Ficava jogando banco imobiliária, videogames como Mega, que era daquela época. E a gente sempre conversava. Você vai ser o quê quando crescer? Eu sempre gostei de ser professor, né? Trabalhar com publicidade, eu sempre gostei dessa área. Aí tinha gente que falava assim, eu vou ser polícia. Aí você vê, essa pessoa mora dentro de condomínio, tem uma boa escola, tem uma boa faculdade, nunca entrou dentro da comunidade e acha que todo mundo que mora em comunidade é bandido. Ainda mais se for maltrapilho, porque ladrão que é ladrão não vem maltrapilho, vem de terno e gravata, a gente dá serve cafezinho para essa corja. Vou te dar um exemplo. Se você vai no banco, tá lotado, entra um homem de terno e gravata, vai lá dentro do banco, rouba tudo que tiver aqui do banco, sai e você nem vai nem saber o que aconteceu, só vai saber quando as pessoas gritarem. Por quê? Porque se ele vem feio, as pessoas correm. Então o diabo vem bonito, porque o diabo era um anjo de luz. Então ele se apresenta bonito. Para quê? Para poder te enganar, te tragar e te traçar. Aí o que acontece? Então ele vem bonito porque só assim que ele consegue te enganar. E quem tem olhos espirituais, quem tem olhos de Deus, não se engana. A palavra de Deus diz que muito amor de muitas das pessoas se esfriariam seria se esfriar. Olha quanto amor se esfriou. Tem gente que denigra a palavra de Deus. Tem gente que fala que Jesus era homossexual. Tem gente que fala que Jesus era mulher. Eu não quero saber da vida de Jesus. Eu gosto do exemplo que Jesus nos deu. O que ele é ou deixa de não me interessa. Por quê? São pessoas que fazem merda, que aprontam e acham que todo mundo é igual. Não respeita nem Deus e nem Jesus Cristo. E se não respeita a própria espiritualidade, vai respeitar vocês? Não. Então eu te digo, não pense como essas pessoas, ainda mais essa geração que não sabe o que é roça, não sabe o que é trabalho, não sabe o que é sacrifício. Eu digo para vocês, se vocês querem que o Brasil mude, se o Lula não entrar nessas eleições, se o Lula entrar, eu te aconselho a votar nele. Se ele não entrar, vote em quem Dilma ou ele indicar para esse voto, porque Lula já está preso, já para não ter que ganhar, para poder não ter que fazer algo pelo Brasil. Porque se Lula entra agora, ainda mais agora que ele passou por toda essa situação, porque ele está no deserto e ele só está vendo Deus agora na vida dele, eu tenho certeza que se ele entra agora, ele acaba com essa pouca vergonha e com essa palhaçada que está acontecendo no Brasil. Porque eu tenho amigos de outros países que eles botam vídeo ao vivo, que se eu pudesse eu copiava aqui e mandava para vocês verem. São lugares como se eu tivesse voltado para o meu tempo de roça. Rios limpos, eles são ciclistas, montanhistas, e vocês acham que esses políticos estão aqui no Brasil no meio dessa violência? Não. Outro dia eu estava vendo numa rede social Boca Mole, num outro país, passeando como se nada tivesse acontecido. Se ele está assim, imagine os outros políticos que gostam de vida fácil porque acham que tem um dinheirinho que pode comprar qualquer coisa. Enquanto a gente trabalha, porque a gente não tem mais vida, nós voltamos para a época da escravidão. Vou te dar um exemplo. Na época de Faraó, as pessoas naquela época, não tinha, os impostos eram feitos por trocas de animais, não tinha dinheiro e ouro, né? Era animais e ouro.
Então, as pessoas, para poder ter acesso, você vê pelo exemplo de José, quando José plantou, né, o trigo, então as pessoas davam, era bezerro, frango, e trocava por um punhado de alimentos para poder não faltar comida dentro de casa. Então, assim, o que que acontece? Então, naquela época, já havia esses mesmos problemas, porque Roma, assim como o Faraó, como os romanos, que são tudo a mesma corja, trabalhavam, porque é igual Dom Pedro I. Dom Pedro I era parte desse grupo que hoje nós vemos aí, questão da política, porque a política surgiu através de Dom Pedro I, porque foi ele que descobriu o Brasil. Ele descobriu no Brasil, ele conheceu os índios, e os índios não tinham cultura, não tinham conhecimento e não tinham desenvolvimento. Aonde ele pegaram as pessoas de peles escuras e começaram a criar trabalho escravo, para não ter que pagar e assim a usar de abuso com essas pessoas. Aí falava que todas as pessoas que eram filho de negro era filho do diabo. Então eles eram considerados. Tem um filme aí da Moreninha, né, que é um filme antigo, eu vou resgatar até a novela aí para vocês poderem estar assistindo, que resgata um pouco dessa história da época da escravidão, como a escrava Isaura, como outros temas aí que vocês viram que virou novela que vocês puderam presenciar. Então fizeram esse trabalho escravo, mas houve uma pessoa como eu, como você, que brigou pelo abolicionismo, para poder ter a libertação dos escravos. Assim também era na época da escravidão de Faraó. Deus sempre viu uma pessoa para poder libertar, assim como Moisés, assim como José, assim como Esther, né? Entre outros discípulos que você vê aí na Bíblia, porque a Bíblia ela é um dicionário. Então, naquela época, aquele povo, né, como o cobrador de impostos, Mateus, que acabou se voltando para Deus e largou toda aquela vida para fazer a vontade de Deus, e assim hoje também nos dias de hoje. Então naquela época, na época de Faraó, as pessoas não tinham, porque naquela época Faraó estava destruindo tudo que havia, que Deus tinha construído, construindo pirâmides, monumentos, estatuetas, coisas de ouros, né, entre outras coisas que eu não vou estar falando aqui, que se você pesquisar na Bíblia e nas antigas histórias de Faraó, que você até às vezes encontra aí no YouTube, em questão de conhecimento, vocês vão entender o que eu estou falando, como a passagem de Moisés, né, da época da escravidão. E então esse povo às vezes não tinha. Então, se eles não tinham dinheiro para poder pagar seus impostos, tinham os objetos para pagar impostos, então eles faziam os trabalhos escravos. E fazendo os trabalhos escravos, eles tinham que fazer conforme o rei mandava. E se eles não fizessem, porque eles tinham a obrigação de estar fazendo, aí quer dizer, eles apanhavam e muitas das vezes morriam. É o que está acontecendo hoje aqui no país. O faraó está solto. Como eu te falei, eu não sigo religião. Eu sigo Deus. Eu não critico denominações e nem congregações, e muito menos instituições. Eu respeito a todos como igual. Mas se tratou do ser humano, aí sim, já falta com respeito, não só a mim, que eu também sou cidadão, como qualquer outra população, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Porque quando você denigra o seu irmão, você está denigrindo a Deus. Porque a minha luta não é contra a carne, e sim contra hostes principados que usam essas pessoas para tentar nos atingir. Porque nessa vida nós estamos de passagem. Nossa maior responsabilidade e compromisso com o compromisso que temos é com Deus. Porque só Ele sabe de toda a nossa vida e conhece o nosso coração. Porque quem vê cara não vê coração. E acabava fazendo. E assim foi o que houve na época de Moisés e entre os outros discípulos. E é o que está acontecendo hoje, só que no mundo moderno. Ainda mais esse jovem que não sabe o que é estudos sociais, o que é história, porque agora está no mundo moderno, qualquer coisa que você queira saber, você vai lá no celular e quando eles procuram, só procuram aquilo que realmente eles querem saber. Porque nós procurávamos dentro dos livros, né? Eu até comprei esse livro aqui, ó, de Símbolo Perdido. Encontrei lá em frente à prefeitura, uma menina que vende livros antigos, né? E eu estou sempre comprando livro lá com ela. Eu vi esses livros aqui, eu gosto de estudar sobre isso, porque hoje nós estamos vivendo isso. Quer ter um exemplo? Entra no YouTube, eu tenho aí no meu canal também do Facebook, tá? No do Zezé. Você entra no YouTube e bota assim, O Ladrão da Noite.